Bom, eu tinha falado com a turma que tinha algumas opções para a gente fazer a base, fazer o suporte para a pintura daqueles que não estivessem com dinheiro para comprar as telas. Então eu já tinha mostrado antes em sala o tecido de lonita, que é um algodão cru, e que a gente ia usar para fazer as telas para nossos exercícios de pintura. Eu trouxe aqui uma possibilidade que vai facilitar muito nossa vida e diminuir nossos custos para aqueles primeiros exercícios, né? Então, não tenho em mente que nesse momento a gente vai criar uma obra de arte. É só um exercício de pintura nas diferentes técnicas que a gente vem desenvolvendo na sala de aula. Então, aqui já é uma fase final. Vocês estão vendo que eu estiquei esse tecido em uma caixa de papelão, tá vendo? Uma caixa aqui dessa empresa, pequenininha. Eu peguei o tecido, antes de dar a base de preparação, que é essa parte branquinha, eu fui esticando o tecido e com o grampeador Rocama, todo mundo já conhece, que usa esse tipo de grampo, né? Em sala de aula eu já estiquei uma tela e já mostrei como a gente poderia fazer. Então, só para lembrar, o grampo é encaixado aqui nessa parte e a gente coloca essa pecinha aqui atrás, ela vai empurrar o grampo aqui nesse espaço. Aqui tem uma espécie de martelo que quando a gente pressiona a alavanca, uma mola vai esticar aqui e vai grampear por esse espaço aqui. Então eu peguei, estiquei esse tecido nessa tela e fui grampeando, né? Vou dar só uma aqui para vocês verem de novo. E aí fui fazendo esse processo, estiquei primeiro um lado, depois estiquei o outro, aí puxei do lado inverso. No início eu trato primeiro no lado oposto, né? Então o centro dos dois lados, o centro dos dois lados, e depois vou esticando os cantos. Eu não preciso fazer aquele acabamento que eu já mostrei em sala de aula para a tela. Nesse momento eu só preciso dar uma base para usar o suporte em cima da mesa mesmo. E depois, se o trabalho sair um trabalho bom, a gente pode de novo esticar num chassi e transformar numa tela tranquilamente. Então aqui em cima tem aquela mistura de tinta acrílica de parede com mais 20% de cola branca. A cola branca é só para aumentar um pouco a aglutinação dela e deixar ela um pouco mais plástica. Mas se só tiver a tinta acrílica de parede, não tem problema não. A gente aplica 3 camadas pelo menos aqui em cima. E aí depois que a gente fizer o nosso desenho da tela, a gente pode dar uma camada de tinta acrílica bem aguada, só para selar os poros da tela aqui em cima e normalmente já criar uma cor que a gente vai utilizar na nossa pintura. Então essa é a fase final, eu vou mostrar o início, como é que a gente faz esse processo, estica, grampeia tudo direitinho e depois dá a base. Valeu! Olha como é fácil tirar ele da caixa, né? A gente não precisa nem de chave de fenda, nem nada disso. Como mesmo, vou acelerar o processo aqui para eu tirar tudo, então vou adiantar o vídeo e vocês vão ver. Um detalhe é que essa caixa, o fundo dela não tem aquela abazinha, né? Não é como essa daqui, ó, dividida no meio. Então eu escolhi uma caixa reta no fundo para facilitar a aplicação. Ali, olha aqui, é só tirar os grampos, né? A gente já fica com um suporte pronto aqui. A gente pode trabalhar na mesa tranquilamente. Toma cuidado só para não furar o dedo, né?
Pronto. Tranquilamente, só fazer o desenho. Eu tinha comentado que depois que a gente desenvolver o desenho, a gente vai dar uma camada de tinta acrílica bem aguada para selar um pouco os poros da base. Mas essa tinta acrílica que eu estou falando não é a mesma branca que a gente deu a base, não. É aquela tinta acrílica de polímero, né? A tinta mesmo da bisnaga que a gente usa para pintar. Então a gente dá uma camadinha daquela tinta acrílica aguada. Normalmente eu uso terra de siena queimada, ou então sombra queimada bem aguada. Ela vai selar um pouco desses poros aqui da base de preparação, não vai ficar tão absorvente. A tinta que eu estou falando é dessa daqui, ó. Então eu diluo ela com água e só faço aplicar por cima do lápis, do desenho, do carvão lá, enfim, só para criar uma atmosfera num tom do fundo para eu começar a pintar. Normalmente essa cor que eu aplico, ela tem a ver com o resultado final da pintura. Então digamos que eu vou fazer uma paisagem com um amanhecer com muitos tons amarelo, laranjas e aqueles azuis mais claros. A partir da linha do horizonte ela começa a ir escurecendo até chegar no azul lá no topo da tela. Então, para um trabalho desse eu poderia usar um rosado, eu poderia usar um laranja, eu poderia usar um amarelo, um tom quente. Porque aí, à medida que eu for pintando, eu não preciso preencher toda a área da pintura. Eu posso deixar que parte desse tom de base apareça pelas camadas de pintura e já vai criar um efeito ótico, interessante para o resultado da paisagem. Bom, é isso.